Hoje é dia 25 de dezembro, o dia onde o mundo inteiro, ou grande parte do mundo, celebra o Natal. E eu queria falar para você por que eu não celebro o Natal, tá bom? E é muito importante você prestar atenção, porque por mais que você tenha liberdade, a vida é sua, a casa é sua, a fé é sua, não é? É muito importante você saber o que o seu pastor crê e por que ele crê assim, já que é minha responsabilidade te ensinar a verdade. Fazer a verdade é um problema seu, ensinar a verdade é um problema meu. Então, a minha parte, eu procuro ao máximo fazer, e sempre que você me vê defendendo algo, sempre, eu vou ter uma base bíblica para defender, então não é baseado em achômetros ou ideias minhas, sempre pensando no que a Bíblia fala, a princípio, né, acima de tudo. E se você entende que nós, como cristãos protestantes, cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, então eu ter na Bíblia respaldo para eu fazer ou não fazer qualquer coisa é muito importante, tá certo? Então eu vou compartilhar com você, vou tentar ser rápido, já que eu quero compartilhar uma palavra sobre prosperidade. Eu vou compartilhar com você porque que eu não celebro o Natal, tá bom? Primeiro, vi muitas postagens lindas as postagens, eu quase me emociono, confesso. Postagens dizendo: Jesus é a razão do Natal. Jesus nunca foi a razão do Natal. E Jesus nunca será a razão do Natal. Isso é o maior engodo, é a maior mentira que um pastor, seja ele quem for, que um pregador, seja ele quem for, pode pregar para a sua igreja. Jesus não tem nada a ver com o Natal e nunca vai ter. Nunca. E eu vou te falar por que eu não celebro. Primeiro motivo que eu não celebro o Natal, porque não está na Bíblia. A Bíblia é para mim a única regra de fé e prática. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, eu não creio. Não tem Natal na Bíblia, em nenhum lugar, em nenhum momento, nem antes de Jesus, nem durante a sua vida na terra, nem depois da sua morte. Nunca na Bíblia o nascimento de Jesus foi celebrado, nunca foi. Então Jesus viveu na terra 33 anos, não tem um relato de aniversário dele. Jesus morre, sobe aos céus, a igreja continua. Atos dos Apóstolos é escrito, os apóstolos continuam a igreja, ficam aqui durante décadas. Nenhum apóstolo jamais celebrou o nascimento de Jesus, jamais celebrou. Não tem uma referência em nenhuma carta de Paulo, ou de João, ou de Pedro, ou de Tiago, que fale sobre o nascimento ou o aniversário de Jesus. Não tem. Primeiro motivo porque eu não celebro o Natal, porque não é bíblico. Não é bíblico. Então o argumento que alguns pastores querem usar, não é porque Jesus nasceu, porque teve a manjedoura, porque teve os magos. Verdade, não tem como negar. Se eu creio na morte de Cristo, automaticamente eu creio na vida, porque ninguém pode morrer se não tiver nascido. O fato de Jesus ter nascido não significa que a celebração do seu nascimento seja bíblica. Inclusive a própria visita dos três reis, quando os três reis foram visitar e levar as ofertas para Jesus, não foi no nascimento de Jesus, não foi. Isso pode ter acontecido meses depois do nascimento de Jesus, não foi no nascimento. E eles foram levar ofertas para um rei, que era de praxe.
honrar um rei que era reconhecido como rei. E Jesus era o rei dos judeus. Então, o primeiro motivo, eu não celebro o Natal, porque o Natal não é uma festa bíblica. Não é. Quer celebrar uma festa bíblica? Tem 3: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. São as 3 festas bíblicas que nós temos. Fora essas, Deus não deixou mais nenhuma, e nenhuma outra que nós podemos ou não celebrar, nós podemos dizer que é bíblica. Então eu não celebro, primeiro, porque não é bíblica. Segundo motivo pelo qual eu não celebro o Natal, porque toda festa do Natal, 100% da festa de Natal, tem uma base mentirosa. Não tem nada no Natal que seja verdade. E eu não posso celebrar algo que a base é uma mentira, se eu creio que Jesus é a verdade. E se eu entendo na Bíblia que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira e tudo que tem no Natal é mentira, como é que eu posso celebrar uma festa e dizer que é de Cristo, se é mentira? Tudo é mentira no Natal. Primeiro, essa ideia de que Jesus é a razão, não é. O que dá a ideia de razão, gente, presta atenção, para eu dizer a razão disso, eu tenho que ir lá para o original, aonde que começou, tá certo? Então presta atenção, a festa de Natal, ela já existia antes de Cristo, há muitos anos antes de Cristo, o Natal ele era celebrado muito antes de Cristo, muito antes. Era uma festa pagã, que celebrava o nascimento de alguns deuses, tá certo? De alguns deuses, e isso começa assim, no período tão anterior a Cristo, desde a época de Nimrod, é uma coisa assim tão antiga, e depois foi se estabelecendo nomes, cada geração celebrava um deus, nessa data de 25 de dezembro, e cada geração com um nome diferente. Com certeza você que lê a Bíblia, você já deve ter lido na Bíblia o nome de Baal. Sim ou não? Sabe qual a data que Baal era celebrado? 25 de dezembro. Nimrod, Mitra e tantos outros deuses e falsos deuses. Então, de acordo com a cultura, vinha a celebração no dia 25 com um nome diferente. Mas quando a festa foi estabelecida, era comemoração ao Deus Sol, que era Baal também, que era Mitra também, que eram outros deuses, que era o Deus Sol. Por que era comemorado ou celebrado o Deus Sol? Porque 25 de dezembro era o início do inverno, porque as pessoas parecem que veem as coisas e não pensam, né? Como é que você pode imaginar uma festa, tá certo? De Natal, que celebra o nascimento de Jesus, tá? E todo mundo com neve, gorro de frio, e não pensa que Jesus nasceu no calor e que Israel é deserto. Olha que doideira. Então é uma festa que celebra o Deus Sol. E por que o Deus Sol era celebrado 25 de dezembro? Porque eles acreditavam que se oferecessem sacrifícios e ofertas ao Deus Sol, ele traria um inverno menos rigoroso. Então era celebrado o Deus Sol. Então eu não celebro o Natal porque a origem do Natal ela é uma origem pagã. E tudo por trás do Natal é mentira. Então eu acho assim muito interessante, às vezes quando alguns pastores vão defender, não, porque 25 é uma data simbólica. Eu não sei qual a sua ideia de simbolismo, mas eu tenho assim na Bíblia uma clareza que aquilo que não é verdade é mentira. Eu não consigo ver um meio termo. Deus não deu uma opção da gente celebrar a Páscoa quando a gente quiser.
Deus estabeleceu uma data. Eu não posso celebrar Pentecostes quando eu quero. Deus estabeleceu uma data. Eu não posso festejar tabernáculo. Não, Deus estabeleceu uma data. Aí Deus não estabelece a data do Natal e a igreja vai estabelecer e é por isso, e não tem nada a ver? Se não fosse importante, Deus deixaria tudo assim à vontade, mas Deus não deixou. Então Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso é fato, isso é comprovado. Isso é comprovado. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Quando que Jesus nasceu? Ninguém sabe. Sabemos a época. A época foi entre setembro e outubro. Muitos estudiosos acreditam que Jesus tenha nascido durante a festa de tabernáculo. Por isso que João, quando escreve o seu evangelho, diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Mas ninguém pode afirmar. Acredita-se, mas ninguém pode afirmar, porque a Bíblia não é clara. Mas é claro que não foi no inverno. Então Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso é uma data mentirosa. Outra coisa que é mentirosa são os símbolos do Natal. Esse dia eu estava ouvindo um pastor defendendo a guirlanda, dizendo que a guirlanda é um sinal da aliança de Deus com o homem. Irmãos, eu quase suicidei, quase pulei da ponte. Aí é forçação demais, irmão. Você dizer que a guirlanda é um sinal da aliança. A guirlanda é um símbolo pagão. Sabe onde você vê a guirlanda o ano inteiro? No cemitério, irmão. Coroa de flores que é colocada em cima do caixão para homenagear o morto. Aonde que está a aliança de Deus com aquela miséria? Não tem. Então dizer que a guirlanda é um símbolo cristão, que não é, isso é mentira. A árvore de Natal. Você sabe o que Jeremias fala? Jeremias 10 fala o seguinte: não sejais como os gentios, que vão no bosque, cortam uma árvore, enfeitam a árvore, pregam para que ela não caia e se prostram diante dela e dizem: é o meu Deus. Jeremias fala: não faça como eles. Aí o camarada crente vai lá, compra uma miséria, enche de bolinha e de pisca-pisca. Feliz Natal para todos. Por favor, irmão. Então a Bíblia é clara. Em relação à árvore, a Bíblia é clara. E a origem da árvore de Natal é maligna, é pagã. Era um altar que era levantado para homenagear o resultado de um incesto. Então, a árvore de Natal, que falam, não é o símbolo da fertilidade. Sim, um símbolo pagão. Aonde na Bíblia que a árvore é um símbolo de fertilidade? Não tem, é um símbolo pagão. Então dizer que a árvore de Natal é um símbolo cristão é uma mentira. O vermelho, é o sangue de Jesus. É assim, irmão. Não, eu fico desesperado quando eu ouço as heresias, irmão. Eu fico desesperado. Dizer que o vermelho representa o sangue de Jesus, onde isso, irmãos? São Nicolau, que é o dito Papai Noel. Então, inclusive você que gosta de colocar o gorrinho, você colocar o gorrinho do Papai Noel e você colocar a coroa de Maria é a mesma coisa, é um símbolo pagão, é um ídolo. É um ídolo. O Papai Noel, a origem dele é de um não é monge, mas de nem freio, não vou lembrar quem ele era. Católico, era um padre católico, que era muito rico, que gostava de dar presente, que distribuiu a herança da família para os pobres, e ele gostava muito de criança. Então virou esse personagem, que na cabeça das crianças, de pais mentirosos, que mentem para os filhos dizendo que o Papai Noel existe, é a figura que rouba de Deus o lugar de Deus, porque quem me dá todas as coisas, quem deu todas as coisas para minha casa, não foi nunca o Papai Noel, sempre foi Deus.
Quando você coloca na cabeça de uma criança que o Papai Noel dá presente, você está mentindo para o seu filho, tirando a glória de Deus e dando para um ídolo. Você está dizendo que é o Papai Noel que deu uma coisa que foi Deus que deu. Então é mentira. Deus não tem cumplicidade, pacto com mentira. Então eu não celebro o Natal por causa disso. Porque eu não quero ter nenhum tipo de vínculo, de cumplicidade com mentira. E eu desafio, irmãos, qualquer líder, teólogo, bispo, arcebispo, pastor, bispo, apóstolo, o que for, para me provar que eu estou errado. Então presta atenção. A casa é sua. O tender é seu, o chester é seu, o pernil é seu. Você pode, a sala é sua, você pode feitar o que você quiser. Presta atenção, é um seu direito, irmão. Mas em nome de Jesus, não cometa o erro de colocar na conta de Deus uma coisa que não é de Deus. Então se você acha, eu gosto de celebrar, amém. Eu acho lindo, amém. Te respeito. Mas não cometa o erro de dizer que é uma festa cristã. Não cometa o erro de dizer que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, porque é mentira. O verdadeiro sentido do Natal é o solstício. Porque o que faz o verdadeiro ser verdadeiro é a sua origem. Então, para você entender melhor, para eu fechar o assunto, que eu fico meio irritado com esse negócio, a celebração do Natal entra no cristianismo a partir do século IV. Presta atenção. Século IV. Então Jesus, lá no século 1, nasce, vive 33 anos na terra, não celebra um nascimento. Morre, ressuscita, vai para o céu. Os apóstolos ficam aqui décadas, não celebram um nascimento de Jesus. Passa o primeiro século, o segundo século, o terceiro século. No quarto século, um imperador romano chamado Constantino. O que Constantino fez? Constantino foi para mim, foi um dos caras mais inteligentes que governou Roma. Porque todos os imperadores que vieram antes de Roma, o que eles fizeram? Havia a religião romana, cheia dos seus ídolos, como o Deus Sol, Semíramis, tinha todos aqueles ídolos que Roma adorava, que teve origem na Grécia, teve essa loucura toda, né? E eles então perseguiam os cristãos, porque os cristãos falavam que não existiam vários deuses, só existia um que era Jesus. Então eles perseguiam os cristãos. Nero foi lá e matou um monte, matou o apóstolo Paulo e perseguia a igreja. Só que quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais eles matavam os cristãos, mais os cristãos se multiplicavam. O que Constantino pensou? Nós somos burros. Quanto mais a gente persegue, mais a gente cresce. O que eu vou fazer? Vamos fazer uma aliança com eles. Vamos transformar o cristianismo na religião oficial do Estado e vamos parar de perseguir. E a partir de agora, nós vamos perseguir quem não for cristão. Aí Constantino transforma o cristianismo. Ele teve uma falsa conversão, porque Constantino nunca se converteu ao cristianismo. Ele se adaptou ao cristianismo porque ele percebeu que era a melhor forma de parar a multiplicação do negócio. Então ele transforma o cristianismo na religião oficial de Roma. Roma, então, agora é cristã. E nasce a igreja católica, apostólica, romana. Porque nasce em Roma. Só que, para ele se dar bem com os cristãos, e ele também ter um bom relacionamento com os demais pagãos, que estavam aderindo ao cristianismo para não morrer numa perseguição, o que ele fez? Ele usou de uma prática, que foi, presta atenção no que eu estou falando, ele usou de uma prática, que foi uma das práticas que Deus mais combateu e chamou a atenção de Israel, para Israel não cometer o erro, que nós chamamos de sincretismo religioso.
O que é o sincretismo religioso? Nós vamos dar uma conotação cristã para algo pagão. Aí começou a introduzir no cristianismo práticas pagãs. Foi aí que começa a rezar para santo, acender vela, fazer culto para morto, fazer a missa do sétimo dia. É aí que começam essas coisas, porque até Constantino essas coisas não aconteciam, porque isso não é cristão, isso não é bíblico. Então, para poder ele ter uma adesão e uma aceitação maior, ele começou a trazer essas práticas pagãs para dentro do cristianismo. Vamos fazer aqui, vocês cedem um pouquinho, a gente cede um pouquinho, e não tem nada a ver não, é só uma vela, é só uma homenagem à pessoa que morreu, e assim eles foram introduzindo. E dentre essas introduções de paganismo dentro do cristianismo, no pacote veio o Natal. Porque a festa já existia. Eles já celebravam Mitra, já celebravam o solstício, Deus Sol, eles já faziam a festa. Já tinha árvore, já tinha troca de presentes. Isso já existia. Se a gente acabar com essa festa, você imagina, entra aí um governador crente no Rio de Janeiro, vou acabar com o carnaval. Ele ganha uma eleição, nunca mais ganha nada. Né? Aí vem uns, sabe o quê? Não, nós vamos continuar celebrando o carnaval, mas nós vamos abrir uma noite para poder entrar um bloco evangélico na Sapucaí. Isso já aconteceu, entendeu? Vamos colocar um bloco evangélico na Sapucaí. Então, para a gente não bater de frente, para a gente ter um bom assim, né, uma boa relação. Então ele faz essa troca, introduz então a festa de Natal, que até então era comemorado o nascimento do Deus Sol, era comemorado o nascimento de Baal, era comemorado o nascimento de Nirode, era comemorado o nascimento do Deus Mitra. Agora nós vamos comemorar o nascimento de Jesus, com a mesma festa. O nome disso é sincretismo religioso, é aquilo que Deus falou que jamais deveríamos fazer, que é unir o sagrado com o profano. O Natal é o casamento do sagrado com o profano. Deus não tem parte com isso. Para fechar, então se você quer celebrar, você tem o seu direito, você tem a sua liberdade, mas em nome de Jesus, não cometa o erro de dizer que é festa cristã, não cometa o erro de dizer que Jesus é a razão, porque não é, tá certo? Não faça isso. E se eu fosse você, eu ficaria até com vergonha de postar na internet que na sua casa tem árvore de Natal, porque eu acho que isso é até um mau testemunho para alguém que de fato crê em Cristo. Então eu queria que você soubesse porque que eu, como seu pastor, não celebro o Natal, não acredito, sou contra e acho um absurdo pastores que não têm coragem de falar a verdade, porque falar e alimentar essa mentira no coração da igreja dá lucro para eles.